Boa tarde! Hoje nós vamos falar em geografia sobre as transformações dos meios de transporte e comunicação e em seguida também sobre a energia utilizada nas produções industriais, agrícola e extrativa. É um conteúdo bem pequeno, bem simples, bem legal, de fácil entendimento. Mas para isso vamos acompanhar e observar bem atenciosamente, né? As palavras que estão, as frases, né? Melhor falando, que estão destacadas, também as imagens, certo? Então vamos lá acompanhando com a tia. Vamos começar com as transformações dos meios de transporte e de comunicação. Né? Quais foram as transformações que ocorreram, né, nos meios de transporte? Será que os meios de transporte e de comunicação sempre foram como esses que hoje atualmente nós conhecemos? Com certeza não. Nós temos aí essa imagem, né, muito bem aí representada. Os meios de transporte quando começaram a surgir, ó, a charrete, por exemplo, que era puxada por animais, né, movida pela força do animal. E nós atualmente temos o quê? O caminhão, né? Observem a imagem aí, a setinha. Embaixo, isso no meio de transporte. Meios de comunicação, antigamente era o quê? A carta, que demorava tanto tempo, gente, para as pessoas se comunicarem, saberem notícias de um local para o outro. Como nós sabemos, desde o período da nossa colonização, no surgimento aqui das nossas terras do Brasil, sempre começaram a haver a migração. A migração aqui no nosso Brasil é muito forte, principalmente na nossa região Nordeste, onde as pessoas têm que migrar, né, deixar a região Nordeste para a região Sudeste, principalmente atrás de melhores condições de vida, né, atrás de emprego, claro. Então, as pessoas naquela época, antigamente, elas sabiam notícias, sim, por meio da carta, o meio de comunicação de antigamente. Gente, e tipo, passava 2 meses para a pessoa realmente saber uma notícia. Tipo, morria uma pessoa aqui no Nordeste. Aí que a mãe, a tia, a irmã, a vizinha, alguém escrevia uma carta e mandava para São Paulo. Quando a pessoa ia receber essa carta lá, tava com 15 dias, um mês, aí que ela ia, né, ler a carta, saber das notícias, né, o que tinha acontecido aqui, e aí que ia escrever uma outra carta como resposta, né, uma resposta, iria mandar de volta. Então, quando havia essa comunicação, tinha quase 2 meses, né? Então, antigamente, as formas de comunicação eram dessa forma. Então, gente, existem diversas formas de nos representar o planeta Terra. E algumas delas são o globo terrestre, como nós sabemos, o planisfério, né? Então, como nós sabemos, o globo. Atualmente, devido a uma modernização, né, nos meios tecnológicos, nos meios de transporte, né, a tecnologia melhorou, mudou muito, como a gente acabou de ver aí na imagem, nos meios de comunicação também. Então, as transformações, né, dos meios de transporte e de comunicação, elas envolvem uma dinâmica cada vez mais acelerada, né, e produtora de uma interdependência, um depende do outro. E essas transformações, elas são permitidas, né, que as distâncias do mundo pudessem, né, numa dinâmica cada vez mais acelerada e produtora de uma interdependência. Nós temos aí. Essas transformações, elas permitiram que as distâncias do mundo pudessem ser facilmente percorridas, diminuindo gastos e tempo em deslocamento. Antigamente, como eu acabei de falar, a carta demorava muito tempo para a pessoa receber uma notícia de um amigo, de um parente. Atualmente, não. É muito rápido, né? É muito rápido por conta que nós temos hoje a tecnologia teve um avanço muito grande, século 21. Nós temos, né, o uso da internet pelo celular, a gente pode estar falando. Hoje as mercadorias são vendidas pela internet, pelo celular. A gente pode ligar a chamada de vídeo, pode mandar o áudio, ouvir a voz da pessoa, pode ver a pessoa. Isso tanto pelo computador como pelo celular também. Então, houve, né, um progresso muito grande no avanço tecnológico, na comunicação e nos meios de transporte, tá bom? Então, com a evolução dessas técnicas de produção, né, industrial, os meios de transporte e de comunicação foram ganhando novas formas, claro, e funções e utilizam tecnologias cada vez mais avançadas, como nós sabemos. Aí tínhamos o barco, né, as caravelas como meio de transporte aquático, foram surgindo os terrestres, como bicicletas, a charrete, que eram puxadas por animais. E hoje, atualmente, os meios de transporte moderno, nós sabemos que é o carro, terrestre, caminhão, ônibus e metrô, né, que transporta uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. E aéreo, né, que ainda é o meio de transporte mais rápido, no caso é o quê? O avião, o helicóptero, tá bom? Vários exemplos. Então, gente,
é um avanço muito significativo, tanto nos meios de transporte quanto nos meios de comunicação. Aqui nós temos as imagens que a gente pode estar observando, a primeira imagem, a carta, o meio de transporte, meio de comunicação, desculpa, antigo, né? Onde a pessoa precisava do endereço, o local que a pessoa mora, o número da casa, o CEP, a cidade, o bairro, coloca lá no endereço, escreve a carta, dobra bonitinha, põe dentro do envelope e em seguida vai entregar nos Correios. E aí os Correios se responsabilizam para fazer a entrega da carta, né, à pessoa, ao destinatário lá na cidade na qual a pessoa mora. Aí abaixo da carta você tá vendo meio de comunicação. Meu Deus, só quero falar transporte. Meio de comunicação antigo, a televisão, que era antigamente era na cor preta e branca. Olha como era a imagem, nas duas cores. A televisão era bem grossa, largona, o fundão atrás, bem pesada mesmo. Aí nós temos os primeiros telefones, meio de comunicação também, que eram grandes. Antigamente também tinha muito uso da máquina fotográfica, como você tá vendo. Atualmente, gente, a máquina fotográfica, ela só tá sendo utilizada mais assim, em eventos como colações de grau, casamento, que a pessoa chama, né, um fotógrafo realmente uma pessoa especialista, né, na área, um fotógrafo, né, e aí ele vai lá fazer as fotos daquela cerimônia, daquele local, daquela comemoração, né, muito especial. Mas nós, no nosso dia a dia, nós tiramos a foto, mas ninguém faz mais conta de máquina fotográfica, mas sim o quê? De um celular que realmente tem a câmera boa, que dê pra gente tirar as nossas fotos. Depois, outro meio de comunicação também, que antigamente aí em cima, nessa parte de cima, é a máquina da datilografia, que as pessoas utilizavam para fazer a digitação. E hoje nós sabemos que é o quê? Temos aí abaixo dela o quê? Os computador, né? Que vai fazer essa questão, né? Da máquina de datilografia. Você vai digitar. Temos também diversos modelos de rádio, como você tá vendo, antigamente tinha muito a utilização do rádio, que você tinha que colocar pilha, tinha que ligar no botão. E hoje, nós sabemos que o nosso som é como? É ligado. Basta ligar na tomada, precisar da internet para você baixar a música diretamente da internet e aí coloca lá. A nossa televisão também, hoje nós sabemos que é assim, tudo, né, moderno. Antes também, aí abaixo da imagem dos rádios, vocês estão vendo esse aparelho aí, ele é chamado de aparelho de DVD. O aparelho de DVD, ele surgiu antes da internet, tá bom? Que a gente tinha que comprar o aparelho, né, que é o CDzinho, com, tipo, o desenho infantil que eu quisesse, aí eu colocava no DVD, no aparelho conectado na televisão, e aí eu assistia. Hoje não, hoje o aparelho de DVD saiu. Quase ninguém, eu acredito, que tenha mais em casa. Por quê? Porque na nossa televisão a gente já faz isso. Não precisa mais, a gente vai lá, conecta a televisãozinha, né, no Wi-Fi da casa da gente, e aí só vai pesquisar e baixar o filme, o desenho, a música que você quiser, já vai passar automaticamente na televisão. Não precisa se utilizar mais o DVD, tá bom? O DVD foi um aparelho, né, de som que surgiu antes, né, agora da internet. Então, aí são exemplos, gente, de meios de comunicação, né, antigos, que foram sendo evoluídos, né, e transformados nos meios mais modernos, como os que nós conhecemos hoje. E aqui nós temos os meios de transporte antigo. Olha como se deu a evolução dos meios de transporte, né? Bem antigos. Olha as imagens, eram preto e branca naquela época, não existia essa questão do colorido. Olha como foi que isso foi surgindo, né? A ideia do carro, do ônibus, isso foi surgindo da charrete, como você tá vendo aí, dos animais que puxavam, né? Faziam transporte. Aí foram surgindo os primeiros carros, ônibus, metrô, né? De acordo com a evolução, né? Do pensamento humano. Então, aqui nós temos exemplos de meios de transporte antigo. Crianças, esse conteúdo ele é bem legal, bem simples. Você pode pegar o nosso livro de geografia na página 99 e fazer a leitura, tá bom? E em seguida você faça a atividadezinha na página 100, a páginas 100 e 101. Aí agora aqui nós vamos falar sobre a energia utilizada nas produções industriais, agrícolas e extrativas. Né? Como nós sabemos, as pessoas sempre utilizaram de fontes de energia em suas necessidades básicas, não é verdade? Para a gente sobreviver. Sempre o homem precisou utilizar. Por exemplo, na nossa própria alimentação, nós precisamos nos alimentar para podermos o quê? Ter a energia adquirida, né? Necessária a
fazer a nossa locomoção, se deslocar de um lugar para o outro, falar, caminhar, né, andar. Então, observe, usando dessas fontes para cozinhar, aquecer o ambiente, produzir combustíveis, entre outras atividades. O homem sempre utilizou das fontes de energia. Então, essas fontes de energia, elas foram sendo mais utilizadas, principalmente, gente, no setor industrial. Nas indústrias, nas fábricas, tá bom? Que elas dependem de energia para o funcionamento da linha de produção, claro, né? E nas indústrias, que se faz boa parte dos bens que consumimos, né? Que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia, não é verdade? Então, as principais fontes de energia poluentes, que poluem, né, a atmosfera, poluem o ar, e não renováveis, quer dizer que elas não se renovam. Se esgotar, já era. Se acabar, já era. Não tem outra fonte. Então, vamos lá, mais uma vez, as principais fontes de energia que são poluentes, quer dizer que elas poluem o meio ambiente e também são não renováveis, elas não se renovam. O petróleo, viu? Gás natural, carvão mineral, energia nuclear. O petróleo, como nós sabemos, o petróleo é o mais utilizado no mundo para mover máquinas pesadas e automóveis. Nós sabemos que do petróleo vai fazer o combustível, que é o que faz o carro e a moto andar. O petróleo também se faz o asfalto, tá bom? Depois o gás natural. O gás natural que é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo, associado, né, ou não ao petróleo. Então, observe, gás natural, desculpa. Depois nós temos o carvão mineral. O carvão mineral é a segunda fonte de energia mais usada pela indústria. Mais usada, a segunda, é o carvão mineral. Depois, a energia nuclear. É a energia produzida nas usinas, né? Termonucleares, tá bom? Que utilizam urânio e outros elementos como combustível para a geração de energia. É bem menos poluente do que o petróleo e o carvão mineral. O perigo está no vazamento, se houver vazamento, na energia nuclear, tá bom? Então, observem direitinho, não esqueça, ressaltando as principais fontes de energias poluentes e também que são não renováveis, elas não se renovam, uma vez acabadas, já era. Aqui nós temos nessa outra página, né, nós temos aqui os tipos, exemplos, nós acabamos de ver as energias que são poluentes, que poluem a atmosfera. E aqui nesse exemplo nós temos nessa página a energia que é limpa e renovável, quer dizer que elas não poluem, não agridem o meio ambiente, por isso que ela é limpa. E renovável, quer dizer que ela pode se renovar. No caso, a energia elétrica, energia eólica, energia solar, biomassa e energia gravitacional. Então, a diferença são exemplos de energia limpa e renováveis, tá bom? A hidrelétrica, como nós sabemos, né? Ela é gerada por uma queda d'água, né? Em uma barragem. E essa é a mais utilizada no Brasil, a energia elétrica, graças à quantidade de rios que nós temos aqui, tá bom? No nosso país. Então, hidrelétricas, observe. Eólica, como nós sabemos, é a gerada a partir do vento, a energia gerada a partir do vento. Ainda é pouco utilizada aqui no nosso Brasil, tá bom? Então, mais utilizada a energia hidrelétrica, por conta que nós temos muitos rios, a água é aproveitada na geração de energia hidrelétrica. Nas hidrelétricas. Solar também é a energia que é captada pelo aquecimento de placas, tá bom? Ainda pouco utilizada também no nosso Brasil, devido ao investimento inicial elevado. Então, no início, o investimento é alto. Então, como você está vendo a imagem do lado. Energia solar é captada pelo aquecimento das placas, tá bom? Já existem aqui no nosso Brasil, mas aqui em Miguel Alves também temos, inclusive, casas que tem, mas ainda é pouco, porque o investimento é muito alto, tá bom? No início, principalmente. Depois a biomassa, outro exemplo de energia limpa e renovável, que é gerada a partir da decomposição de matérias orgânicas, como esterco, né, restos de alimentos e resíduos agrícolas, tá bom? Então, é a biomassa. É a partir da reciclagem de restos de alimentos que, né, iam ser jogados no lixo. Depois a energia gravitacional, que é formada a partir do movimento das águas dos oceanos por uma estação, né? E os especialistas em energia, eles afirmam que esta é uma das principais fontes de energia do futuro, tá bom? Energia gravitacional, certo? Então, crianças, esse conteúdinho nós temos na página 102 e 103 do nosso livro, você deu uma lida
E em seguida, você faça a atividade da página 104, tá bom? Então, releia, observem, na primeira parte, os tipos de energia não renováveis e na segunda, os tipos de energia renováveis, tá bom?